Olá, tudo bem? Meu nome é Pedro Gabriel de Carvalho Alcaz e hoje vamos tratar sobre pneumoconiose. Vamos começar o assunto falando sobre definição e fisiopatologia com o Diego, depois vamos falar sobre epidemiologia das pneumoconioses com a Tariana, logo em seguida vamos tratar sobre uma pneumoconiose específica que é a asbestose com a Poliana e Aldrine. Depois vamos falar sobre a silicose, uma causa importante de pneumoconiose com Carlo, Amanda e Henrique. E para finalizar, vamos falar sobre a pneumoconiose relacionada ao carvão, com Bruno e Pedro Eduardo. Fiquem até o final. Olá, hoje iremos comentar um pouco sobre pneumoconiose. A pneumoconiose é um conjunto de doenças laborais que se originam pela exposição a várias substâncias pneumotóxicas presentes no ar, que são causadas por uma reação tissular à inalação desses agentes tóxicos. A poeira pode ser como a poeira do carvão, a poeira da sílica, a poeira do asbesto, é um aerossol composto de partículas sólidas inanimadas e inorgânicas. A inalação dessa poeira, que são partículas presentes em suspensão no ar, como a sílica, o carvão, o asbesto ou outro agente tóxico, geralmente menores que 3 micrometros, ou especialmente os menores que 0,1 micrometros, chegam aos alvéolos, sendo primordialmente fagocitados pelos macrófagos ali presentes. Porém, como são partículas inorgânicas inanimadas, não conseguem ser adequadamente eliminadas pelos mecanismos de imunidade celular. E como consequência disso, existe um início no processo inflamatório que, por ser contínuo, se torna crônico. Essa inflamação, formação de tecido reparativo granulomatoso e fibrótico, formam o componente anatomopatológico das pneumoconioses. Esse mecanismo ainda não foi, de certa forma, bem elucidado, mas sabe-se que os macrófagos alveolares têm função central no processo, sobretudo ao interagir com neutrófilos, linfócitos, fibroblastos, além da rede de interação de várias citocinas. Existe também um forte componente genético, embora mecanismos precisos também não sejam conhecidos. Agora eu vou falar um pouco sobre a epidemiologia, né? E como a pneumoconiose, vocês viram que é uma doença causada por inalação de qualquer mineral, de qualquer poeira. A gente tem que pensar em atividades que envolvam esse tipo de inalação, que são expostos a esse tipo de inalação. Então, a gente pensa em trabalhadores que mexem com metalúrgica, com mineração, cerâmica, construção civil, vidros. Então, qualquer pessoa que esteja há muito tempo nesse ramo já é um fator de risco para adquirir essa doença. Aqui no norte, a gente pode pensar bastante em relação ao garimpo, que já expõe esse paciente, essa pessoa, a várias substâncias. A gente também tem a mineração e o próprio manuseio desses materiais. A gente pensa em mineração e manuseio, a gente pode pensar um pouco mais no sul e sudeste, que também pode expor essa pessoa. A gente pensa em três minerais específicos, que a gente está falando da sílica, do asbesto e do carvão. Certo. Em relação ao asbesto, a gente tem uma exposição de mais de 20 mil trabalhadores nas últimas décadas, mas esse número vem caindo nos últimos 4 anos, mais ou menos, até mesmo pela substituição do asbesto para outros materiais industrializados. A gente também pode pensar na indústria de cerâmica, principalmente em Santa Catarina e São Paulo, que também pode estar expondo essas pessoas a materiais inalatórios prejudiciais. Em relação à silicose, a gente pensa bastante em relação às pedreiras também, sul e sudeste, exploração de granito, de fabricação. Então, qualquer pessoa que trabalhe com isso está exposto. E nos últimos anos também, a gente, além desses compostos que eu citei, a gente também pode pensar nesses outros citados que estão também tendo bastante ocorrência em relação a essa doença. Não só esses que a gente geralmente vê na literatura, mas também tem esses novos que estão causando a pneumoconiose. Certo. Dando continuidade às pneumoconioses associada, no caso, ao asbesto. O asbesto é conhecido comercialmente como amianto. O amianto é um mineral
que é subdividida em dois grupos, os crisolitas, conhecido como amianto branco, e os anfibólios. Os crisolitas correspondem a 90% no mercado e são serpentinóides, são fibras serpentinóides. Já os anfibólios já são fibras mais retificadas e correspondem a apenas 10%. Como é que esse mineral é utilizado? Esse mineral é utilizado principalmente nas indústrias, na construção civil, na fabricação das telhas, nas indústrias automobilísticas para a produção de pastilha de freio e para isolamento acústico e térmico. Como que a pessoa pode se expor a esse material? De forma direta no trabalho, que é a principal forma de exposição, tendo contato direto com esse material, ou de forma ambiental. Como assim de forma ambiental, né? Morando perto de uma indústria, tendo contato com roupas que estão com pequenas partículas de amianto, e aí com o tempo essa exposição prolongada vai gerar uma doença chamada asbestose, que é a doença causada justamente pela aspiração desse minério, que vai se depositar nos alvéolos e vai causar aquele processo fisiopatológico que o Diego mencionou de inflamação. E aí isso vai prejudicar as trocas gasosas pulmonares e vai promover um processo de fibrose crônica, o que vai diminuir a elasticidade pulmonar e a capacidade respiratória. O período de incubação até evoluir e ter os sinais clínicos é em torno de 20 a 30 anos, ou seja, você que tem que ter um contato constante e prolongado com esse tipo de material. E não é certeza que mesmo depois de 2, 3 anos você trabalhando naquele local, você já vai desenvolver a doença. É capaz de depois de você se aposentar, você manifestar as características clínicas. Quais seriam essas características clínicas nas manifestações? Então, os principais sintomas é a dispneia ao esforço, que é aquele cansaço, aquela falta de ar, tosse seca, dor torácica na inspiração e hipoxemia, cor pulmonar, em alguns casos, por conta da hipertensão pulmonar que pode gerar, e baqueteamento digital também não é tão comum, nem a dor torácica, nem o baqueteamento digital já é mais raro em casos mais crônicos também. Além disso, essa patologia ela pode evoluir para algumas complicações. 50% das complicações são câncer de pulmão, o mesotelioma, que é um tumor maligno, raro, mas também pode acontecer, 25%. Pode ocorrer câncer em outros locais, por metástase também, como laringe, trato gastrointestinal, câncer no ovário, no caso das mulheres. E há um espessamento da pleura, por conta também do processo fisiopatológico, tanto da pleura quanto do diafragma. Além disso, a gente pode encontrar placa pleural e derrame pleural em últimos casos, além dos distúrbios respiratórios que essa doença vai estar associada devido à dificuldade das trocas gasosas. Dando continuidade à apresentação, eu vou falar sobre os métodos diagnósticos. Tem a história ocupacional do paciente, a essa exposição a essa poeira, né? Quanto mais tempo o paciente está exposto a essa poeira, maiores são as consequências e mais fácil o diagnóstico. O tempo de exposição para a asbestose está estipulado em mais ou menos 10 a 15 anos de exposição para poder desenvolver a doença. E com relação ao câncer de pulmão e o mesotelioma, o período é maior, de exposição de 20 a 30 anos de exposição. A história clínica do paciente é muito importante, que a nossa colega falou, né, das manifestações clínicas, a dispneia, a tosse seca, a dor pleurítica, a dor no peito, né, ao respirar. São alterações que vão levar o paciente ao médico. E também elas fecham esse diagnóstico. A espirometria, ela vai medir a capacidade respiratória do paciente. Muitas vezes, inicialmente, ela não apresenta alteração, ela se apresenta normal. Só quando a doença está bem avançada é que ela vai ter ali uma restrição, né? Um distúrbio restritivo que vai aparecer no exame. Seguindo o raio-x, é um método bem eficaz, né?
para revelar leves opacidades e para ver diagnósticos diferenciais, como o câncer de pulmão, como uma derrame pleural, e vai apresentar essas pequenas opacidades. Já na tomografia, que é um exame mais específico, né, a gente vai ver a fibrose pulmonar parenquimatosa, característica da asbestose. E ver também pequenas opacidades das formas iniciais, né? E para ver o diagnóstico diferencial de outras doenças também, que podem ser descartadas. Falando da biópsia pulmonar, ela só é solicitada devido à história inerente da história ocupacional do paciente, quando aquela história não se consegue coletar a história ocupacional do paciente de forma correta, né? E também quando há alterações pouco convenientes na imagem, né? Como a tomografia, que tem uma sensibilidade e especificidade maior, quando há dúvidas, a gente tem que optar pela biópsia pulmonar. E além disso, a biópsia ela pode esclarecer outros diagnósticos, como a tuberculose, como as doenças fúngicas e pneumonia intersticiais, e entre outras. Falando ainda da biópsia pulmonar, a histopatologia, ela requeria também quando há uma suspeita de malignidade, né? Como falei, para câncer de pulmão. Então, nesses casos, que é solicitado a histopatologia desses pacientes. O tratamento para a asbestose atualmente não tem cura, né? É irreversível, as lesões que vão sendo causadas ao longo dos anos é irreversível, então não tem cura. O controle dos sintomas, amenizar os sintomas sintomáticos, né? Como a medicação para tosse, medicação para, muitas vezes, o paciente pode evoluir com desconforto respiratório, secreção pulmonar, então são medicações sintomáticas. Tem as terapias respiratórias para remoção da secreção pulmonar, que às vezes é eficiente. A oxigenoterapia para pacientes mais graves, que têm uma saturação baixa, que têm dificuldade de dispneia por muito tempo, então ela é indicada também. O acompanhamento psicológico desses pacientes é importante para dar continuidade ao tratamento e é de muita importância. Então, o resultado do tratamento depende muito da exposição. Quanto mais precoce o paciente for diagnosticado, os resultados serão melhores. Por quê? Porque você vai afastar aquele paciente daquela área de trabalho, né, que é do asbestos, e então você vai diminuir ali as consequências pulmonares daquele paciente. Então, a prevenção é banir o asbesto, né, completamente, e para os pacientes que estão naquela área de trabalho e estão ali trabalhando, o uso de EPIs é necessário, e além das políticas em defesa do trabalhador, que é um tempo menor de exposição a essa poeira, né, ao amianto, e além da diminuição da exposição ao amianto, e além de exames periódicos, né, exames médicos, para poder fazer acompanhamento desses pacientes, além da política da limpeza e do controle do ambiente de trabalho. Então, esses são os métodos de prevenção para esses pacientes, para esses trabalhadores, né? Bom, vamos falar agora sobre a silicose. A silicose, assim como as outras pneumoconioses que já foram citadas, é uma doença também causada por poeira de minerais, nesse caso a poeira da sílica, que ela alcança as vias aéreas inferiores, justamente de pessoas que trabalham com minerais que liberam essa poeira,
E essa poeira vai chegar nas vias aéreas inferiores, onde vai encontrar os macrófagos vão fagocitar dessa poeira, só que eles não têm a capacidade de eliminá-la. Então, essa poeira vai ficar armazenada dentro dos pulmões por um período muito prolongado, causando inflamação e gerando lesão pulmonar. Então, essa inflamação ela vai gerar essa lesão pulmonar, vai gerar fibrose, e essa fibrose vai, com o tempo, a exposição prolongada a essa poeira da sílica, vai causar a doença da silicose justamente por causa da inflamação e lesão pulmonar causada pela inalação prolongada da poeira da sílica. Pode passar. E quando nós falamos das profissões onde nós temos exposição à sílica, nós temos diversos exemplos em que nós podemos encontrar um paciente que pode ter essa exposição à sílica gerando a silicose. Nós temos principalmente profissões em que você tem contato com a poeira, né, por causa de minério, de corte, de lapidação, de moagem. Então você tem corte de pedras, britagem, moagem, lapidação, perfuração de túneis, polimento de fachadas, assentamento de pisos, cortes de pedras, indústrias de cerâmica, fundição que usa vidro, marmorarias, cortes, polimentos de granito, cosméticos. Então, várias dessas profissões, que estão até retratadas nessas imagens, elas são responsáveis, ou podem ser responsáveis, né, pela inalação prolongada e crônica da poeira da sílica. Pode passar. E uma das principais causas laborais da exposição à sílica seria o jateamento com areia. O jateamento com areia é usado como um abrasivo para limpeza, né? Então você antigamente usava-se a areia como abrasivo, só que essa areia, essa exposição muito intensa à areia dessa máquina, tinha muito grande possibilidade de gerar uma silicose até aguda por causa dessa alta exposição. Então, em vez daquela silicose prolongada pela exposição crônica, você tinha uma silicose aguda justamente por causa da intensa exposição à sílica dessa areia que estava sendo jogada por esse jateamento. Então, atualmente, o jateamento de areia ele não é mais permitido. Outros abrasivos são usados no lugar justamente para diminuir esse risco de exposição a esse pó que pode causar lesões pulmonares. Próximo. Uma classificação. Então, a silicose ela é classificada em 3 subgrupos. A gente tem a silicose crônica, que ela é causada, né, pela inalação da sílica livre cristalina e se manifesta após longo período de exposição, habitualmente superior a 10 anos. Como o Carlos já havia dito, é uma doença eminentemente ocupacional. E as ocupações de risco principais são aquelas relacionadas à indústria extrativa mineral, tanto a mineração subterrânea quanto a de superfície. E aí, como que essa doença ela vai se caracterizar? O que acontece é que existe uma reação colágena focal que está organizada em nódulos. E aí, esses nódulos, eles têm uma deposição concêntrica das fibras colágenas, também associadas à presença de corpos birefringentes à luz polarizada. O que é isso? É que existe uma técnica microscópica, que não é a nossa microscopia tradicional, em que quando é colocado luz polarizada, né, no tecido pulmonar, existem algumas áreas brancas que elas brilham. Literalmente, parece que está brilhando, porque não deixa de ser vidro, né? O que é a sílica livre cristalina? Antigamente, se cortava pedra, né, de uma forma braçal, de uma maneira manual. E por menor que o trabalhador ele conseguisse com essa pedra, ainda assim não eram partículas tão pequenas ao ponto de inalar o que corta a pedra são máquinas. E essas máquinas, elas conseguem reduzir a sílica, né, em partículas minúsculas de vidro. Então, essa areia, na verdade, são partículas minúsculas de vidro, que não se dissolvem, não é dissolvido. Né? Então, quando é feita essa técnica de luz polarizada, literalmente você vai ver pontinhos brilhando no pulmão desse paciente. Uma outra coisa importante de se ressaltar é que a silicose crônica, ela se relaciona com um alto risco desse paciente ter tuberculose, o que agrava mais ainda, porque esse
paciente ele vai unir os comemorativos das duas doenças, tanto da silicose crônica quanto da tuberculose. E aí a gente tem também a silicose acelerada ou subaguda, que é uma forma de silicose que decorre da exposição ocupacional a poeira respiráveis com elevada concentração de sílica cristalina, manifestando-se entre 5 e 10 anos do início da exposição. Então, basicamente, o que muda da silicose crônica para a subaguda, na verdade, é o tempo e a intensidade da poeira que esse trabalhador ele está se expondo. E aí, a principal característica é que vai haver lesões focais, né, de silicose aguda, e o que vai diferenciar na clínica é que, na crônica, esse paciente, ele pode vir a ter, né, depois de 10 anos, uma dispneia, uma dificuldade para realizar atividades do dia a dia, andar, correr, então ele vai ter uma dificuldade respiratória, até mesmo por conta da fibrose, que a principal característica do nosso pulmão é a expansibilidade, é ele conseguir inflar e depois murchar. E como existe um tecido cicatricial, esse pulmão ele não consegue se expandir, né, e dificulta a respiração desse paciente. Na silicose acelerada ou subaguda, a gente já vai ter um outro comemorativo, além desse, que é a tosse, que na crônica não está relatada, e na subaguda a gente já tem um agravamento por conta da tosse. Na silicose aguda, ela já é que esse paciente ele se expôs bem maior. Tanto o tempo é menor, né, porque ele se manifesta após meses ou até mesmo poucos anos de exposição, e a intensidade dessa poeira é bem maior. E aí a gente vai ver algo diferente que a gente não viu nas outras, que é o quê? Um exudato. Então, existe uma exudação de material eosinofílico lipoproteináceo, tanto no espaço aéreo quanto na inflamação intersticial. Crônica e na subaguda são nódulos focais. Eles podem vir a acometer grande parte do pulmão, se tornando difuso, mas a priori os nódulos eles são focais. E na aguda, o dano alveolar ele já é difuso desde o início. É isso. Ok. Entrando no diagnóstico, né, dessa doença, dessa pneumoconiose, a gente tem que lembrar que ela é uma enfermidade relacionada à saúde do trabalhador. Então, normalmente, quando o paciente chega até nós, né, ele, na grande maioria das vezes, a gente vê que a epidemiologia ela ressalta que a silicose crônica é a mais prevalente. Né? Se parar para pensar, a gente vai avaliar que são partículas microscópicas aí de menos de 10 micrômetros. Então, assim, para isso acumular, impregnar no parênquima, né, no intestino pulmonar, e gerar uma resposta sintomática, né, para o paciente chegar a nos referir, né, uma sintomatologia, isso vai muito tempo. Por isso que a crônica é a mais prevalente, né? Não é a pior, né, a mais agravante, no caso aqui é a aguda, mas para o diagnóstico a gente tem que ter em mente que, basicamente, a crônica é a que mais vai acontecer, né, no nosso meio. Então, aqui eu coloquei a história ocupacional, né, normalmente pacientes, como já foi dito aqui, né, pacientes que são trabalhadores que fazem jateamento de areia, cavadores de poço, né, cortador de pedra, né, que é uma profissão que ainda se sobressai nos dias atuais, o trabalhador de indústria de minérios. Então, assim, a gente vê que são, na maioria das vezes, indústrias que fazem o quê? Pega a matéria bruta, né, faz a liquidação, faz a alteração do minério e com isso libera grande quantidade de sílica, né? A sílica aí, que pode vir do quartzo, enfim, diversas outras matérias já processadas, mas que, como já foi dito, já tem menos de 10 micrômetros e se pode impregnar e causar toda a reação inflamatória que foi dita na fisiopatologia. O diagnóstico, basicamente, né, ele é feito com história clínica, né, do paciente. A gente tem que analisar, ele tem que relatar, né, uma exposição prolongada, né, se ele foi trabalhador. Com isso, a grande propedêutica aqui, né, a anamnese vai matar grande parte do diagnóstico. A gente vai ver bastante isso, a gente vê bastante isso na literatura, que a simples anamnese, a simples história clínica e a história ocupacional do paciente vai nos direcionar grandemente, né, quando a gente for fazer o pedido de exame de imagem. Né? Nesse aqui relatado, nós temos aqui o raio-x,
né? O Carlos já trouxe também em relação à fisiopatologia, que ela também se encaixa aqui, né, dentro do exame de imagem. Basicamente, quando você tem infiltrados, né, com nódulos ali, aquelas opacidades, basicamente predominando nos 2/3 ali, médio superior do pulmão, as áreas mais ventiladas do pulmão, ali na imagem à direita, a gente vai ver que ela tem micro, né, opacidades nodulares. Na imagem à esquerda, a gente vai ver que os hilos pulmonares já estão mais calcificados. É comum, se a gente parar para pensar, né, é vidro, né, igual a Amanda falou. São partículas minúsculas, né, microscópicas de vidro que vão impregnando e isso pode gerar uma cristalização. Né? Na imagem à esquerda, a gente vê uma cristalização clássica, né, de duas patologias aí que a gente vai ver na clínica médica. Essa aqui relatada, a silicose, a gente vê o padrão em casca de ovo, né, do hilo pulmonar. Outra, né, para fazer o diagnóstico diferencial, também tem a sarcoidose, que tem esse achado clássico da casca de ovo, né, na calcificação do hilo pulmonar. E, basicamente, as micronodulações, né, opacidades nodulares ali da parte do ápice, da parte superior do pulmão, né, a parte mais airada. Pode passar, por favor. Basicamente, você mata o diagnóstico do paciente com a história ocupacional, com a história clínica e com o exame de raio-x. Mas, né, como foi colocado aí, a biópsia, a tomografia são mais utilizados em caso de dúvida. Porque às vezes o paciente pode vir numa fase em que destoa um pouco a clínica com a imagem, ele pode vir com a clínica um pouco mais evidente, mas a imagem nem tanto. Né? Então, fácil uso aí, lança mão de alguns outros métodos diagnósticos. No caso, você pode fazer a biópsia para fazer o histopatológico, que a Amanda já explicou, né, fazendo o uso da luz polarizada para identificar os cristalzinhos ali, né, da sílica, né, que são refringentes à luz polarizada, ou a tomografia computadorizada, né, de alta resolução. Basicamente, foi o que eu falei, você pode achar micronódulos, mas também você pode achar aquele padrão de calcificação hilar, né, do hilo pulmonar, que são bastante indicativos, né, tanto é que no próximo slide agora, pode passar por favor, a gente vai falar basicamente dos diagnósticos diferenciais, né, mas a princípio a gente vai ver como é que a gente trata esse paciente. Né? A gente sabe que as pneumoconioses, na sua maioria, não tem um tratamento específico. Até que a gente fala que não, além de não existir tratamento, a gente tem que dar suporte ao paciente, medidas de suporte, e principalmente fazer o afastamento desse paciente, porque a gente sabe que é uma acumulação. A sílica entra, ela não sai mais. Ela causa aquela reação inflamatória que ela não sai mais do pulmão, né, do parênquima pulmonar, ela vai gerar aquela reação de fibrose. Então, o afastamento é um indicado para esse paciente. Então, medidas de suporte, né, mais o afastamento das atividades laborais e, né, dependendo do acometimento, do tempo de exposição e do comprometimento pulmonar, passe também, né, lança a mão do transplante pulmonar. Dentre a prevenção, né, dos pacientes que não podem ter afastamento, né, que a gente vê que são muitos pais de família, não pode sair da profissão, né? Então, o uso de EPIs, né, algumas condições de trabalho são bem precárias, então tentar ao máximo alterar, né, as condições de trabalho, a ventilação mais adequada, juntamente com os EPIs, são medidas de prevenção, porque a gente sabe que não tem tratamento. Né, só tem medidas de suporte e vai conduzindo, né, o paciente aí ao longo do curso, né, da doença. Lembrar que os exames de rotina, né, também são indicados. Os pacientes que têm essa exposição prolongada à sílica, ele tem que fazer, né, basicamente raio-x, né, fazer consultas aí periódicas para avaliar se ele tem, né, de fato a doença instalada, se ele tem o princípio, né, do acúmulo de sílica no parênquima pulmonar. Então é indicado também fazer alguns exames de rotina, principalmente exames de imagem para avaliar, né, porque às vezes ele pode achar, né, porque como distorce bastante a clínica da imagem, às vezes ele pode estar assintomático, que é a grande maioria dos casos o paciente vem assintomático, e a imagem mostrar que não é bem assim. Né? O paciente pode estar sem sintomas, mas a imagem está com todos aqueles achados de opacidade nodulares, com calcificação do hilo, né? E tudo que a gente já viu aí no raio-x e na tomografia computadorizada. Dentre os diagnósticos diferenciais, porque a gente não pode simplesmente bater o martelo. Na grande maioria das vezes a gente vai ver que com a história e com a imagem a gente vai bater o martelo, mas assim, sempre tem que ficar com o pé atrás. Como a Amanda disse, ele é fator de risco. Né? Então, assim, o paciente também pode ter tuberculose miliar, né? O padrão disseminado da tuberculose. O paciente pode ter sarcoidose, como eu havia dito, aquele padrão em casca de ovo, né, aquela calcificação em casca de ovo do pulmão também é um indicativo, né, de sarcoidose, e também pode ter predisposição a alguns cânceres. O paciente pode vir com a silicose instalada juntamente com tuberculose, ou com a sarcoidose, ou também, né, porque pode induzir também reações inflamatórias, autoimunes, perdão, como a esclerodermia, e também predisposição a câncer. Então, assim, saber fazer o diagnóstico diferencial também é extremamente importante para esses pacientes e prevenir. Obviamente, a gente tem que prevenir, já que não tem tratamento específico para essa enfermidade, né? A gente está falando de saúde do trabalhador. Prosseguindo, eu sou o Bruno Guedes Pereira, sobre as pneumoconiose dos trabalhadores de carvão. É uma doença causada pela inalação da poeira desse material.
ela é mais comumente apresentada de forma de desconfortos pulmonares, porém pode variar bastante as suas especificidades e é muito mais comum na região sul do Brasil devido à exploração de carvão naquela região. Manifestações clínicas, elas dividem a doença em dois grupos, simples e complicada. A simples, nós temos na radiografia nódulos menores de 1 centímetro de diâmetro, ela pode ser assintomática e quando não, ela vem geralmente com tosse produtiva com secreção escura, chamada de melanoptise. A dispneia, os desconfortos pulmonares em geral, não são tão graves, tão significativos como na complicada, a qual, além disso, possui nódulos maiores de 1 centímetro, o pulmão já está na fase de fibrose progressiva, pode ocorrer o corpo hormonal e corresponde a um pior prognóstico. Meu nome é Pedro Eduardo, eu vou dar continuidade falando da pneumoconiose dos trabalhadores de carvão com respeito ao diagnóstico e tratamento. Então, o diagnóstico da doença vai ser feito principalmente com base na história clínica do paciente e na identificação das anormalidades nos exames de imagem. Na história clínica vai ser fundamental o nexo causal, com tempo de latência geralmente longo, geralmente variando de 15 a 20 anos. E nos exames de imagem, radiografia de tórax pode indicar lesões do tipo opacidade intersticial, irregular e nodular, nessa doença principalmente nodular, com predomínio nos segmentos pulmonares superiores, ou seja, próximo aos ápices, sendo de difícil distinção com a silicose, embora os nódulos dessa doença sejam geralmente maiores. A espirometria pode ser usada como um exame de auxílio. Ela pode indicar normal ou demonstrar distúrbio restritivo, obstrutivo ou misto. E agora falando um pouco sobre o tratamento e o prognóstico, o tratamento vai ser baseado em 3 pilares, que é o afastamento, o suporte e a reabilitação. No suporte é fundamental o afastamento da exposição, né? E, em geral, os pacientes que contraem a forma simples, eles não vão apresentar uma evolução progressiva, vão ter uma sobrevida próxima ao normal. Por outro lado, os que vão apresentar a forma mais grave, a forma com fibrose progressiva, eles vão ter uma sobrevida geralmente reduzida e vão apresentar um prognóstico ruim. Podem evoluir com fibrose progressiva, corpo pulmonar, necessidade de oxigênio domiciliar e também com a neoplasia, que seria o câncer de pulmão. Mas a maioria dos casos apresenta a forma simples.